Diga aleluia. Diga glória a Deus. Amém? O tema dessa mensagem é: Deus cuidará dos vossos inimigos. Talvez você esteja aqui e, pastor, eu não tenho nenhum inimigo. Talvez você não tenha nenhum inimigo físico, mas tenha um inimigo espiritual. Acabamos de ouvir de que uma pessoa foi liberta do trauma de um inimigo chamado a fobia de medo, de um lugar fechado, um lugar escuro. Acabamos de ouvir um inimigo relatado que foi destruído quando foi enfrentado. Hoje, por tema é: Deus cuidará dos vossos inimigos. Aqui na passagem de Esther, de capítulo 3, de versículo 12 ao 15, nós vemos um homem chamado Amã. Amã era uma pessoa exclusiva do rei. Para nós falarmos de Amã e para falarmos do rei Xerxes, nós precisamos começar a falar também de um homem, de um servo chamado Mordecai. No capítulo 2 de Esther, no versículo 23, está dizendo assim, escuta, para você entrar na mensagem, diz assim: houve uma investigação e descobriu-se que era verdade o que Mardoqueu tinha ouvido. Então os dois eunucos foram enforcados e o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Olha isso. Mordecai, ele escuta uma trama onde dois eunucos trabalhavam para o rei no palácio, trama em matar o rei. Aí ele vai e conta ao rei, o rei manda investigar e descobre que era verdade. Por causa deste elemento e deste grande livramento ao rei, Mordecai, ele passa a fazer uma história no reinado do rei Xerxes. Só que por causa deste elemento, deste livramento, Mordecai começou a passar a ter uma certa regalia no palácio. Ele começou a ir e a voltar com mais vontade, com mais à vontade, com mais clareza, porque ele fez parte de uma história do reino e do rei Xerxes. Aí é que a gente começa a entrar na mensagem aonde o tema é: Deus cuidará dos vossos inimigos. Ele quem vai abater, é Ele quem vai destruir. Talvez ainda você não está entendendo, mas até o final da mensagem você vai ver aonde Deus vai nos levar. Porque o tema é: Deus cuidará dos vossos inimigos. Porque por muitas das vezes, fisicamente nós não conseguimos ver, nós não temos o intelecto, mas Deus é aquele que trabalha no escuro, no invisível. É aquele que revela as profundezas. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para trazer as coisas que estavam nas trevas para a luz. Aleluia. E por causa dessa regalia do livramento de Mordecai, eu quero que você entenda agora. Abra os teus ouvidos espirituais. Diga assim: Deus cuidará dos meus inimigos. Escuta isso. Amã era o primeiro ministro do rei. Tinha uma autoridade poderosa, onde o próprio rei ordenou que todos os funcionários do palácio do rei se curvassem, se humilhassem diante de Naamã. Entenda agora, aqui este é o inimigo de Mordecai. Amã, ele era o primeiro ministro do rei. Diga: o braço forte, o protetor do rei, aquele que guardava o rei, a qual o próprio rei dá uma autoridade a ele dentro do seu reinado, para que todos, quando Amã passasse, se curvassem e o adorassem. Amã. Tamanha autoridade que este homem tinha.
Mas aí começa a chegar o ponto a qual Deus está dizendo a mim e a você que cuidará do teu inimigo. Meu irmão, os vossos inimigos, eles sempre vão se levantar contra mim e contra a tua vida, quando eu e você começa a crescer no reino. Quando eu e você começa a se desenvolver no reino. Quando você começa a fazer alguma coisa dentro da casa de Deus. Quando você não só entra na igreja, porque irmão, entenda algo, quando essas portas se abrem, pode entrar gato, pode entrar cachorro, pode entrar passarinho, e já está dentro da igreja, mas entrar no culto não é para qualquer um. Aleluia. O rabaia, sarabaias. Então entenda algo, se atente ao culto, entre no culto. Amã, com esta autoridade máxima, com essa poderosa autoridade, ele se sentia o cara, ele se sentia o poderoso. Abaixo do rei, quem manda sou eu, quem faz sou eu, e pronto, acabou. Aí nós chega no ponto do equilíbrio da mensagem, aonde o tema é: Deus cuidará dos vossos inimigos. Nós vamos entrar agora no ponto aonde esse homem que tinha tamanha autoridade, ele se levanta de uma tal maneira contra um homem chamado Mordecai. Mordecai era um homem temente a Deus. Mordecai era um homem que temia a Deus, guardava os princípios. Mordecai era judeu de nascença. Mordecai guardava a palavra, os mandamentos, os testemunhos, tudo aquilo que os teus antepassados passaram. Mordecai era fiel, era ali, ainda que ele estava num reino que não era dele, ainda que ele estava numa terra que não era dele, mas ele guardava os teus princípios, Mordecai guardava a palavra. Quando eu e você, nós guardamos a palavra, os princípios, os inimigos começam a se levantar. Ah, mas precisa disso, olha um aí. Ah, mas não tem nada a ver, olha outra aí. Ah, mas por que tem que ser assim? Olha outra aí. Aleluia. Tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus na minha e na sua vida é os inimigos da fé. Amã se tornou um inimigo poderoso de Mordecai, servo do rei, pelo fato de Mordecai não se prostrar e se ajoelhar para Amã, pois Mordecai era judeu. Olha isso. Que tremendo aqui, irmãos. Amã começou a odiar Mordecai, porque Mordecai ele não se prostrava, não se ajoelhava diante de Amã. Amã, com aquela glória, com aquele poder que o rei tinha dado a ele, começou a odiar Mordecai, começou a persegui-lo, começou a confrontá-lo, começou a mexer os pauzinhos por trás. Pastor, eu não estou entendendo, escuta isso. Quando você não nega o chamado, quando você não nega os princípios, quando você não troca a casa de Deus por outros convites, quando você não ouve o mundo e ouve a Deus, os inimigos começam a se levantar contra a minha e contra a tua casa, porque nós não andamos no costume deste mundo, nós andamos na palavra de Deus. Aleluia. Pastor, Mordecai, ele entenderia muito bem de honra, ele não saberia que tinha que honrar. É verdade. Porém, também ele sabia de um princípio, que ele não poderia se curvar diante de homem nenhum. Os verdadeiros judeus morriam enforcados, como é até hoje, mas não nega a sua fé, não nega os seus princípios. Aleluia. E assim muitas das vezes é isso que o inimigo quer. Ele quer que você negue a fé, ele quer que você olhe para trás. Não entendi. Quando olhamos para trás, se tornamos como a mulher de Ló, nos tornamos uma estátua paralisada por causa deste elemento. Mordecai entendia os seus princípios e não se curvava.
E cada dia, eu entendo, olha isso. Aleluia. Imagina Amã. Todo mundo se me prostra, todo mundo me adora, todo mundo faz o que eu quero, todo mundo faz, é eu que mando. Mas aquele Mordecai, aquele Mordecai, mas na história tem uma passagem aqui que ele fala, ele está tão revoltado, que ele chega em casa bravo, nervoso. Ele fala assim, para a mulher, para os filhos, para as filhas dos amigos: que adianta eu ter essa glória? Que adianta eu ser o braço direito do rei? Que adianta eu ter esse poder, eu ter ouro, prata, se o servo Mordecai não me adora? Aleluia. Ele fala, ai, ao ponto que chegou o ódio deste homem. Um homem que se tornou inimigo de Mordecai, sem ele fazer nada. Aqui está um ponto e uma vírgula, para que você entenda. Muitas pessoas se levantam contra a minha e contra a tua vida, sem você fazer, sem você fazer nada. Sem você fazer. Amã passou a odiar Mordecai e se tornou um inimigo cruel, ao ponto que decretou um legado, não só para matar Mordecai, mas sim acabar com toda a raça judia e judaica. Ele ficou tão tomado pelo seu ódio, ele ficou tão tomado pelas suas estranhas, suas emoções, que ele só não desejou matar Mordecai, mas ele disse: farei um decreto, conversarei com o rei, para não só matar Mordecai, mas para acabar com toda a raça judaica. Assim é os inimigos da minha e da tua vida. Ele não quer que você venha para a igreja, ele não quer que você adore a Deus, ele não quer que você venha buscar uma resposta de Deus, ele não quer que você venha confiar em Deus, ele não quer que você venha acreditar em Deus, ele não quer que você venha crer no Senhor, porque ele sabe, quando nós cremos na palavra, Deus é encarregado de fazer o impossível acontecer. Aí então nós vamos ver os nossos inimigos serem abatidos. Tem guerra, irmãos, que eu e você vamos ter que lutar. Tem inimigo que eu e você vai ter que enfrentar. Mas tem inimigo que o próprio Deus vai tomar a frente, cantarabaraçai. Vai ter inimigo que o próprio Deus vai descer e vai fazer recantarabalabagai. Vai ter inimigo que o próprio Deus vai combater. Por isso que o tema da mensagem hoje é: Deus cuidará dos vossos inimigos. Mais forte. Os inimigos das nossas vidas, ele não só quer acabar com você, mas com toda a sua geração. Diga misericórdia, pastor. Misericórdia, pastor. Nós vemos lá na frente Jesus dizendo: se o inimigo entrar na casa, amarrar o valente. Quem é o valente? Digo, o sacerdote. O homem. Aí ele fala: se o inimigo entrar e amarrar o valente da casa, ele pegou toda a casa, ele pegou a esposa, ele pegou os filhos, as filhas, e tudo que era posse daquela família, daquela geração, é do inimigo. Aí Naamã, ele não só odiou Mordecai e falou: não quero só matar ele, eu vou fazer um decreto para matar todos os judeus. Trazendo para os nossos dias de hoje, qual é o maior inimigo que quer acabar com a minha e com a tua vida? Qual é o inimigo que quer te destruir? Por isso que eu falei, Deus vai te trazer à memória qual os inimigos têm se levantado contra a tua vida. Pode ser físico, uma coisa física, ou pode ser uma coisa espiritual. Eu não sei quais os inimigos que o Espírito Santo está ministrando na tua vida, mas Deus hoje te trouxe nesta noite para dizer: sou eu que cuidará dos vossos inimigos. Você que habita na sombra do Onipotente, descansa, fique em paz, porque contigo nada vai acontecer. Eu vou tomar conta, eu não perdi o controle, eu não perdi você de vista. Deixa comigo, diz o Senhor. O ódio de Amã crescia a cada dia. Não pensa você que o inimigo tem dó de você não, viu? Tem peninha de você não, viu? É Deus, aleluia. Ele vai dando corda, ele vai dando tapete. Quando ele puxa, meu irmão, a queda é feia.
Quando ele puxa, a queda é feia. Aleluia. Quem está entendendo a mensagem? Amém. Deus cuidará dos vossos inimigos. Aqui, no capítulo 6, eu vou até abrir, vocês não precisam abrir para nós tomarmos tempo. Agora veja, porque Deus cuidará dos vossos inimigos. Diga assim comigo. Até aqui, Amã estava fazendo no oculto. Até aqui Amã estava planejando, estava fazendo, estava trabalhando tudo no oculto. Mas a pastora iniciou o culto dizendo: Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu você de vista. Assim foi como foi com Mordecai. Ele não perdeu Mordecai de vista, ele não perdeu o controle da vida de Mordecai. O homem entrou diante do rei para pedir a morte de um servo. Quando ele entra para pedir a morte do servo, o rei diz: olha, eu quero honrar tal fulano. Qual é a honra que você descreve que o rei deveria fazer? Aí o inimigo o inimigo de Mordecai diz: olha, rei, faça isso, faça aquilo, pegue uma coroa de rei, pegue um linho fino, vista ele e dá uma volta no palácio e diga bem alto para todos ouvir que essa é a honra que o rei faz para aqueles que o adoram, para aqueles que o servem. Aí Amã fala, achando que era ele: Deus abaterá os vossos inimigos. Vai tomando posse aí, irmão. Deus abaterá os vossos inimigos. Eu não sei, eu não sei qual tem sido o inimigo que tem te afrontado, que tem te humilhado. Eu não sei qual é o inimigo que tem entristecido a tua vida. O inimigo que dia após dia tem te confrontado, tem te machucado, tem apertado a tua ferida. Mas Deus te trouxe nessa noite para te dizer: é eu que vou abater os teus inimigos, é eu que vou colocar por terra aquele que se levanta contra aquele que me serve. Voltando aqui, versículo 10. Então o rei disse a Amã: vai depressa e pegue as roupas e os cavalos e faça como o judeu Mordecai. Tudo que você acabou de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de... olha isso! Não deixe de fazer nenhuma dessas coisas que você disse. Versículo 11. Amã foi, pegou as roupas, o cavalo, vestiu a roupa em Mordecai. Depois levou Mordecai montado no cavalo pela praça principal da cidade e disse: é muito forte.